Pois bem, meus amigos, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Nós falávamos aqui dessa estrutura do crime, né? Essa estrutura analítica, esse conceito analítico, também chamado de estratificado, e nós víamos que, majoritariamente, nós vamos compreender essa estrutura do crime como constituída de três elementos. Em primeiro lugar, o fato típico. Em segundo lugar, a ilicitude, que muitos preferem chamar de antijuridicidade, como nós antecipamos. E em terceiro lugar, nós teríamos, então, a culpabilidade. E, veja, nós vamos trabalhar dentro dessa estrutura, todavia é muito importante que você compreenda que, ainda que você adira a uma visão bipartida do crime, compreendendo o crime como fato típico e ilicitude, ainda assim é imprescindível que você venha analisar o terceiro elemento, a culpabilidade. Porque a culpabilidade ela também é imprescindível para quem adota uma visão bipartida. Porque a culpabilidade não seria elemento do crime, mas seria um pressuposto para a aplicação da pena. Então, quer você adira a uma visão bipartida, quer você adira a uma visão tripartida, o fato é que você precisa analisar os três elementos. O fato típico, a ilicitude e também a culpabilidade. A diferença é saber se a culpabilidade será considerada como elemento do crime, como faz a visão tripartida, que é adotada pela maioria, ou se a culpabilidade seria um mero pressuposto para a aplicação da pena, não integrando a estrutura analítica do crime, como quer os adeptos, né, como querem os adeptos da visão bipartida. Então vamos lá. Nós vamos analisar então, como eu dizia, o crime dentro dessas três perspectivas. Vamos falar então em fato típico, ilicitude e culpabilidade. Cada um desses elementos do crime, o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, podem se desdobrar em mais de um elemento. Podem se desdobrar porque a gente vai ver o seguinte, o fato típico e a culpabilidade, ou seja, o primeiro e o terceiro elemento, eles se desdobram em outros elementos. Já a ilicitude, que é o segundo elemento, é inscindível, né? Ele não é passível de ser, não é passível de cisão, não é passível de ser desdobrado. Então, olha aqui comigo. O primeiro elemento do crime, que é o fato típico, ele é desdobrado em outros 4 elementos, que nós vamos analisar agora. Primeiro deles é a conduta. Que conduta? A conduta humana penalmente relevante. E o que é a conduta humana penalmente relevante? Ora, é uma ação ou omissão, dolosa ou culposa. Então, o primeiro elemento, que é a conduta humana penalmente relevante, é uma ação ou omissão dolosa ou culposa. Nós temos aqui, então, o nosso primeiro elemento. Só que, primeiro elemento do fato típico, que por sua vez é o primeiro elemento do crime. Né? Só que, como eu mencionei, esse fato típico, esse primeiro elemento do crime, ele possui 4 elementos. Por enquanto, nós vimos apenas um, que, como eu dizia, é a conduta humana penalmente relevante. O segundo elemento, meus amigos, é o resultado. O terceiro elemento é o nexo causal, que nós vamos poder chamar também, como faz o Código Penal, vamos poder chamar de relação de causalidade. É isso que faz o Código Penal no artigo 13. Então, em primeiro lugar, o primeiro elemento do fato típico, nós temos a conduta humana penalmente relevante, que é uma ação ou omissão dolosa ou culposa. O segundo elemento é o resultado. E o terceiro elemento é o nexo causal, também chamado de relação de causalidade, que é, na verdade, o elo entre a conduta e o resultado. Nexo causal, haver nexo causal, significa dizer que o resultado foi provocado por aquela conduta. E, por fim, nós temos aqui o quarto elemento, que é, meus amigos, a tipicidade. Quarto elemento é a tipicidade. Então, como eu dizia, o fato típico é constituído de 4 elementos, são esses 4 elementos. A conduta humana penalmente relevante, que é uma ação ou omissão dolosa ou culposa, o resultado, o nexo causal, que é o elo entre a conduta e o resultado, né? O elemento que vai unir a conduta e o resultado, e o quarto elemento, que é a tipicidade. Veja, aí, meus amigos, o segundo elemento do crime, como nós sabemos, é a ilicitude. O segundo elemento do crime é a ilicitude. Aí eu quero te recordar aqui, conforme nós já mencionamos, o fato típico ele é presumivelmente ilícito. O que é ilicitude? A ilicitude é a contrariedade do fato típico à ordem jurídica.
Então, se eu tenho um fato típico, eu já presumo que existe essa ilicitude. O fato típico ele é presumivelmente contrário a essa ordem jurídica. Fato típico, eu repito, ele é presumivelmente ilícito, ele é presumivelmente contrário a essa ordem jurídica. E esta ilicitude, meus amigos, ao contrário do fato típico, ela não se desdobra em elementos. Eu não tenho elementos da ilicitude, porque a ilicitude nada mais é, eu repito, do que a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico. E esta ilicitude, meus amigos, é bom que se diga, quando eu digo que o fato típico é presumivelmente ilícito, eu estou me referindo a uma presunção relativa. Significa dizer, o fato típico é presumivelmente ilícito, mas é possível termos prova em sentido contrário. Porque lembre comigo o que é isso que caracteriza uma presunção relativa. Quando eu tenho uma presunção absoluta, significa dizer que a lei assevera de forma absoluta determinada coisa e que eu não posso provar em sentido contrário. Então, por exemplo, há uma presunção absoluta de que os menores de 18 anos não têm capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato. E eu não posso provar em sentido contrário. Eu não posso provar que, olha, mas ele já tinha sido emancipado na esfera civil, ele já sabia o que estava fazendo, ele já era rimo de família. Nada disso importa. Absolutamente nada disso importa. Tá? Por quê? Porque a lei presumiu em caráter absoluto que o menor de 18 anos não compreende o caráter ilícito do fato. Tá bom? Veja bem. Então volta comigo aqui para a tela. Com a ilicitude não é assim. Como eu acabei de mencionar, o fato típico é presumivelmente ilícito, mas é possível que a lei... que eu tenha uma excludente de ilicitude. Ou seja, o fato típico é presumivelmente ilícito, mas é possível provar o contrário. É possível provar que naquele caso concreto não havia a ilicitude porque eu estava diante de alguma excludente de ilicitude. Então, o fato típico é presumivelmente ilícito, salvo se houver uma excludente de ilicitude. Então, quais são essas excludentes de ilicitude? Excludentes de ilicitude. Quando a gente fala nas excludentes de ilicitude, nós podemos falar também aqui em justificantes, podemos chamar de justificantes ou causas de justificação, é tudo sinônimo. Então, excludente de ilicitude, justificante, causa de justificação, tudo sinônimo. O que é que a gente tem aqui quando a gente fala nas excludentes de ilicitude? Veja bem, o que a gente tem aqui é o seguinte, meus amigos. Olha só. Aqui nós temos excludentes de ilicitude previstas na parte geral e temos excludentes de ilicitude chamadas de especiais, que estão previstas na parte especial ou na legislação extravagante. Então, excludentes de ilicitude, também chamados de justificantes ou causas de justificação gerais, porque estão previstas na parte geral do Código, e temos também as especiais, que são previstas especificamente para algum tipo de crime. Então, por exemplo, nas gerais, a gente vai ter as legais e uma supralegal. Quais são as excludentes de ilicitude gerais e legais, ou seja, previstas em lei? Elas estão no artigo 23 do Código Penal, são 4, e eu vou abreviar aqui, até porque a gente vai analisá-las de forma pormenorizada, uma a uma. Mas eu já começo aqui, lembrando que no artigo 23 nós temos, em primeiro lugar, o estado de necessidade. Em segundo lugar, a legítima defesa. Em terceiro lugar, o exercício regular de direito. E em quarto lugar, o estrito cumprimento de um dever legal. As 4 previstas no artigo 23 do Código Penal. O artigo 23, inciso de número 1, faz menção ao estado de necessidade. No inciso de número 2, eu tenho a legítima defesa. E no inciso número 3, eu tenho tanto o exercício regular de direito quanto o estrito cumprimento de um dever legal. Só que nós temos ainda uma causa supralegal de exclusão de ilicitude, que nós também vamos estudar aqui nesse curso, que é o consentimento do ofendido. É o consentimento, eu repito, do ofendido. O consentimento do ofendido, tá? Então, teremos ainda a possibilidade de falarmos no consentimento do ofendido. Veja bem,
Que mais que nós temos aqui, meus amigos? Então, eu teria essas 5 excludentes de ilicitude, 4 previstas em lei e uma causa supralegal de exclusão de ilicitude, e a gente vai analisar as 5 de forma pormenorizada. Mas eu lhe antecipo para te lembrar ainda que, quando a gente fala nas causas especiais, nós estamos falando de excludentes de ilicitude especificamente trazidas ali na nossa legislação penal. Então, só a título de exemplo, a gente pode citar aqui o crime de aborto. Lá no crime de aborto, nós temos, por exemplo, o aborto necessário, que é aquele aborto realizado quando existe risco de vida para a gestante. O aborto necessário é uma hipótese de causa especial de excludente de ilicitude. Então, a gente vê aqui, a título de exemplo, que é a lei trazendo, no caso concreto, a possibilidade de excluir a ilicitude de determinada conduta. São as causas especiais que valem para determinados crimes especificamente, tá bom? Olha bem comigo aqui na tela e volta comigo lá para a estrutura analítica do crime. Então, a gente trazia aqui a estrutura analítica do crime, essa estrutura como constituída de 3 elementos. Em primeiro lugar, o fato típico, em segundo lugar, a ilicitude, e em terceiro lugar, a culpabilidade, que a gente vai colocar aí agora na tela. Mas é importante, então, a gente reiterar que, quando a gente fala na ilicitude, nós estamos falando aqui que a ilicitude ela não se desdobra em elementos, é isso que a gente colocou aqui na tela, a gente riscou aqui porque nós não temos elementos da ilicitude, né? É um elemento do crime que não pode ser cindido, não pode ser fragmentado, não pode ser fracionado. O que nós temos é que o fato típico é presumivelmente ilícito, vale dizer, o fato típico ele é ilícito, salvo, evidentemente, se houver alguma hipótese de exclusão de ilicitude. Tá? Agora, é importante que a gente analise também aqui, meus amigos, a culpabilidade. A culpabilidade, o terceiro elemento do crime, esse sim será desdobrado, né? Esse elemento sim será desdobrado em outros elementos, assim como acontece com o fato típico. E é por isso que eu já coloco aqui o seguinte, veja bem, aqui na culpabilidade nós teremos também 3 elementos. Em primeiro lugar, nós teremos a imputabilidade. Em segundo lugar, nós teremos a exigibilidade de conduta diversa, conduta diversa. E em terceiro lugar, nós teremos a potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. Potencial, eu repito, consciência da ilicitude. Então, quando a gente fala em culpabilidade, a gente terá esses 3 elementos. A imputabilidade, em primeiro lugar, a exigibilidade de conduta diversa, em segundo lugar, e a potencial consciência da ilicitude, em terceiro lugar. Tá bom? Então, veja, aqui nós temos, então, meus amigos, essa estrutura analítica do crime, essa visão panorâmica do crime, essa visão panorâmica porque nós temos aqui os elementos e os respectivos subelementos aqui como entendidos como os elementos do primeiro e do terceiro elemento do crime. E nós temos, para complementar aqui na outra tela, as hipóteses de exclusão de ilicitude, a gente vai analisar cada um desses elementos de forma pormenorizada. Então, mas é muito importante que a gente relembre aqui essa estrutura analítica do crime. É muito importante que a gente relembre essa visão panorâmica do crime. É muito importante que a gente compreenda isso para que a gente saiba exatamente o que é que está sendo afastado, o que é que está sendo excluído. Então, por que que a inimputabilidade é uma hipótese de exclusão de culpabilidade? Olha, aí a gente vê aí na tela e a gente percebe que a imputabilidade é o primeiro dos elementos da culpabilidade. É por isso que o inimputável, um menor de 18 anos, por exemplo, a gente vai ver que pode ser que a gente tem 3 hipóteses de afastar a imputabilidade, uma delas é o menor de 18 anos, então é por isso que, por exemplo, o menor de 18 anos, ele não possui culpabilidade. Por quê? Porque ele não possui imputabilidade, que é o primeiro dos elementos da culpabilidade.
Por que que a obediência hierárquica exclui a culpabilidade? Aí a gente vai ver que a obediência hierárquica é uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa significa dizer, portanto, afastar o segundo elemento da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Então, tudo isso a gente vai ver, meus amigos, de forma realmente pormenorizada, tá? Por que que a insignificância faz com que o fato seja atípico? Aí a gente vê aqui no fato típico que o último elemento aí é a tipicidade. E aí a gente vai ver que a insignificância exclui a tipicidade material, ou seja, não haverá tipicidade e, portanto, o fato será atípico. Então a gente tem essa percepção dessa visão panorâmica do crime, da estrutura analítica do crime, é muito importante para que a gente compreenda estes elementos e para que a gente compreenda também quando que tais elementos serão excluídos, serão afastados, serão extintos, né? Exclusão, afastamento, extinção, a depender das circunstâncias. Então, tudo isso, meus amigos, muito importante para que a gente compreenda. E justamente por isso, tendo analisado isso, a gente já vai começar, então, a análise desses elementos. Vamos analisar cada um desses elementos de forma pormenorizada, a começar, portanto, com a conduta humana penalmente relevante. Então, vamos falar da conduta humana penalmente relevante, depois da ação, depois da omissão, depois do dolo, depois da culpa. Vamos lá, vamos seguir. O que é que a gente tem? Então, para começo de conversa, vamos aqui de conduta humana penalmente relevante. O que é que a gente tem a dizer sobre essa questão? Primeiro aspecto a trabalharmos aqui é o seguinte, olha, se aqui a gente tem uma situação em que a gente fala na conduta humana penalmente relevante como primeiro elemento aqui do fato típico, então a gente precisa abordar uma questão que é a hipótese de responsabilidade penal da pessoa jurídica. Porque perceba, quando a gente fala na necessidade de conduta humana penalmente relevante, por razões óbvias, a gente exclui a possibilidade de falarmos em crime praticado por animal, praticado por objetos inanimados. Dizer isso hoje é de uma obviedade ululante, mas houve uma época na história da humanidade em que eram punidos animais e até, imagine só que loucura, até objetos inanimados eram punidos criminalmente como responsáveis pela prática de um crime. Quer dizer, isso hoje não faz o menor sentido. Mas o que faz sentido é nós analisarmos o seguinte: se exige-se a conduta humana penalmente relevante, o que fazer diante da hipótese de, aspas, conduta, entre aspas, praticada pelos entes morais. Entes morais são as pessoas jurídicas. E é isso que a gente vai analisar. Veja bem, essa ideia de que a conduta humana penalmente relevante apenas para que a gente tenha responsabilidade penal é o reflexo de um dogma criado a partir do século XVIII, que é o dogma de acordo com o qual societas delinquere non potest. Societas delinquere non potest. O que é isso aqui? Societas delinquere non potest significa que as sociedades não podem delinquir. E sociedades aqui significa, aqui está no sentido de coletividades. Não apenas sociedade como uma das espécies de pessoa jurídica, né? Pelo Código Civil é assim, né? Pessoa jurídica pode ser associação, pode ser sociedade, fundação, enfim, EIRELI, né? Que é aquela empresa individual de responsabilidade limitada, podem ser os partidos políticos, podem ser, enfim, né? As organizações morais, religiosas, enfim. O fato é que, meus amigos, nós temos aqui, quando eu falo em sociedades aqui, não é apenas sociedade como espécie, como modalidade de pessoa jurídica. Sociedade aqui é no sentido de coletividade. Então, societas delinquere non potest significa que as coletividades não podem delinquir. E isso, no século XVIII, foi fundamental para evitar o arbítrio punitivo do Estado. Por quê? Lembra que o século XVIII ele é crucial na construção desse direito penal moderno, repleto de garantias individuais. Sobretudo porque, antes do século XVIII, era muito comum o arbítrio punitivo do Estado absolutista. E uma das características desse arbítrio punitivo era justamente a responsabilização penal coletiva. Como assim responsabilização penal coletiva? Era mais ou menos assim: o seu irmão pratica um crime, você não tem absolutamente nada a ver com isso, às vezes nem tem uma boa relação com o seu irmão, mas toda a família era responsabilizada criminalmente.
Isso é responsabilização penal coletiva. E era isso que o pensamento iluminista no século XVIII queria acabar, dentre outras coisas, né? O pensamento iluminista pretendeu limitar o poder punitivo do Estado de inúmeras formas, sob inúmeros aspectos, mas um deles era esse, era evitar essa responsabilização coletiva, dizendo, não, eu só respondo por aquilo que eu faço. É a partir daí que vem o princípio da individualização da pena, o princípio da intranscendência da pena, enfim, os princípios que vão marcar e que vão orientar aqui o direito penal moderno. Então, esse dogma aqui, ele era muito importante. As coletividades não podem delinquir. A responsabilização, portanto, é individual, é pessoal, ela não transcende, ela não se transfere, ela não se transmite. Isso era muito importante. Todavia, o século XX começou a haver uma mudança significativa com o surgimento das grandes corporações. Se é verdade que já haviam pessoas jurídicas antigamente, e se é verdade que até as grandes corporações já existiam antigamente, porque se a gente parar para pensar, as primeiras sociedades anônimas, né, as corporações de ofício, que eram construídas ali para buscar produtos e especiarias em vários lugares do mundo, já eram grandes corporações. Mas claro que elas não tinham um potencial lesivo das grandes corporações que surgem ali do século XX. E essas grandes corporações com grande poder econômico e, consequentemente, grande poder político, influenciando na adoção de políticas públicas no mundo inteiro, e começou-se a perceber que essas grandes corporações eram responsáveis por uma série de condutas que constituiriam crime se fossem praticados individualmente. Inclusive, a título de exemplo, os grandes danos ambientais. Os grandes danos ambientais, os grandes danos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não eram praticados pelas pessoas físicas. Claro, as pessoas físicas também praticavam e continuamos a praticar, mas as grandes corporações eram as maiores responsáveis por esses grandes danos. Aí o que é que acontece? A legislação europeia começa a ser alterada, e aí eu estou me referindo à Europa continental, tá? Não estou me referindo ao Reino Unido, porque o direito de base anglo-saxã, o direito da common law, Estados Unidos, Inglaterra, eles já adotavam a responsabilidade penal da pessoa jurídica há muito tempo. Eles não passaram por essa grande transição, não. Mas a Europa continental, de onde nós vamos nos abeberar, aí sim adotava a ferro e fogo esse dogma de que as coletividades não poderiam delinquir e, portanto, não havia responsabilização da pessoa jurídica, e é aí no século XX, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, que, percebendo essa grande influência das grandes corporações, sobretudo nos danos ambientais, é que os países começam a alterar as suas legislações para admitir a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Isso aconteceu na Alemanha, depois na Espanha, aconteceu na França. A Itália teve uma grande resistência a isso. A Itália foi um dos últimos países da Europa a admitir a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E no Brasil, meus amigos, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ou seja, a mitigação desse dogma que nós escrevemos aí, veio com a Constituição de 88. Antes da Constituição de 88 não se falava em responsabilização penal da pessoa jurídica. Mas a Constituição de 88 previu duas hipóteses. A primeira hipótese, no artigo 173, parágrafo 5º, que fala dos crimes contra a economia popular e a ordem econômico-financeira. E a Constituição admitiu a responsabilidade penal da pessoa jurídica nesses casos. Todavia, é importante lembrar que este caso aqui, ele nunca foi regulamentado por lei ordinária. Ou seja, embora a Constituição admita a responsabilidade penal da pessoa jurídica, em se tratando de crime contra a economia popular e a ordem econômico-financeira, o fato é que, na prática, não existe, porque esse dispositivo jamais foi regulamentado por lei ordinária, tá bom? Bom, ademais, meus amigos, é importante lembrarmos ainda que nós temos o artigo 225, parágrafo 3º, que trata do crime ambiental. Então, a Constituição também admitiu a responsabilização penal da pessoa jurídica para crimes ambientais. E esse dispositivo, este sim, foi regulamentado por lei ordinária. É a Lei de Crimes Ambientais, lei, meus amigos, 9.605 de 1998. Veja, então, 10 anos após a Constituição, o dispositivo foi regulamentado. O que é que eu quero dizer com isso?
A Constituição apenas previa a possibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica. Havia necessidade de regulamentação desses dispositivos. O primeiro dispositivo, eu reitero, jamais foi regulamentado. Já o segundo dispositivo foi regulamentado pela nossa Lei de Crimes Hediondos, Lei 9.605 de 1998, que, no seu artigo 3º, previu aqui o sistema da dupla imputação. O que é o sistema da dupla imputação? Imputar aqui é atribuir. Imputação aqui é atribuir a responsabilidade penal. E o sistema da dupla imputação vai nos dizer que é plenamente possível responsabilizar por um mesmo fato a pessoa jurídica e a pessoa física concomitantemente. Ou seja, admitir-se a responsabilização da pessoa jurídica não significa eximir a pessoa física da sua responsabilidade penal. Até porque, se assim fosse, seria até um benefício para o poluidor, que constituiria uma pessoa jurídica como uma blindagem à lei penal. Não, não é assim. Se tem uma pessoa jurídica, ela será responsabilizada, serão responsabilizados também as pessoas físicas que agiram por detrás da pessoa jurídica. Mas cuidado, essa dupla imputação, ela não é obrigatória. Ou seja, pode acontecer na prática de o Ministério Público processar criminalmente a pessoa jurídica e não ter identificado a pessoa física. Pode processar apenas a pessoa jurídica? Pode. É que o STJ, ele começou há muitos anos dizendo que não, que essa dupla imputação era obrigatória e que o MP não poderia processar criminalmente só a pessoa jurídica. Só que aí o STF adotou um outro entendimento, no sentido de que na prática seria sim possível processar só a pessoa jurídica, e aí o STJ reviu esse posicionamento. Então, quando uma pessoa jurídica pratica a conduta, claro que tem no mínimo uma pessoa física agindo por detrás dela, mas às vezes ela não foi identificada. Isso vai impedir o Ministério Público de processar a pessoa jurídica? Não, vai poder processar sim a pessoa jurídica, tá bom? Eu vou fechar aqui, já que o prazo desse bloco se esgotou, eu volto daqui a pouco dando continuidade à questão da responsabilização penal da pessoa jurídica. A gente já volta, vamos lá.